Paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus por esta manhã, por esta oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, missionários, todos os santos aqui presentes, todos os obreiros, músicos, ministério de louvor, mídia, diaconia, cooperadores, diaconisas, ministério infantil, todos os que estão na obra de Deus aqui trabalhando para a realização desse culto. Quantos têm louvor a Deus nessa manhã, pode dizer glória a Deus. Aleluias, aleluias. Eu quero convidar você para uma leitura na palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 19. Nós queremos reenfatizar o aviso do dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro será a nossa... Dia 11 de dezembro será a nossa grande Santa Ceia distrital. Então, nós estaremos ceando no sábado à noite. Sábado à noite será a ceia distrital. Reserve essa data, agende essa data. Compartilhe com os irmãos, porque eles vão ficar na dúvida. Mas tem ceia no domingo? Não, tem ceia no sábado à noite. Tem ceia distrital e não ceia no domingo. Então, no domingo pela manhã, no domingo à noite, não será a nossa Santa Ceia. Será a Santa Ceia no sábado à noite, Santa Ceia distrital. Amém? Diga para o seu irmão assim, ó, a ceia será distrital. Sábado à noite. Os batizandos serão apresentados na ceia no sábado à noite. E dia 18, o nosso grande musical. Musical de Natal está sendo ensaiado, muito bonito, está sendo trabalhado. Não falte, convide, traga um convidado, traga uma pessoa para estar nesse grande evento que o departamento de música, os irmãos de músicas e outros, juventude, quem está envolvido, estão trabalhando para a obra do Senhor. Amém? Então, ceia distrital, dia 11, dia 12, dia 18, melhor, nosso grande musical de Natal. Vamos estar adorando a Deus, lendo a palavra do Senhor nesta manhã, São Mateus, capítulo 14, do versículo 13 a seguir. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo a multidão, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe disse: trazei-nos. E tendo mandado a multidão que se assentassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e eles à multidão. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram e recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Você tem glória a Deus? Aleluia, glória a Deus por esta bendita palavra. Eu gostaria que você dissesse nessa manhã uma palavra e que seja uma sugestão do tema desta leitura, que é: Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro.
Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Diga para o irmão também: Deus supre todas as nossas necessidades. Amém. É dentro deste tema em que Deus é o nosso socorro e supridor das nossas necessidades que nós lemos esta palavra e nós queremos considerar esta palavra nesta manhã. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O tema sugerido para essa mensagem é Jesus Cristo socorrendo as necessidades da multidão. É isto que nós encontramos ao ler esse texto na palavra de Deus. Nós encontramos uma multidão buscando a pessoa de Jesus Cristo. O texto começa dizendo que Jesus se retirou dali para um lugar deserto, à parte, sabendo a multidão, vieram da cidade seguindo por terra. Jesus havia recebido a notícia da morte de João Batista, e não apenas a notícia da morte, mas como a morte de João Batista havia acontecido de um modo muito trágico, por meio de um assassinato político, de uma maneira muito cruel. Consternado com esta notícia, de certo modo abalado pela notícia, pois eram parentes, João Batista, primo de Jesus, e fundamento do ministério evangelístico de Jesus Cristo, a voz do que clama no deserto, Jesus ficou muito abalado com a notícia. E, de certo modo, também, sabendo que aquele acontecimento era um marco que marcava de forma significativa também o seu ministério, a sua missão na face da terra. E o texto então diz que Jesus se retirou para um deserto e a multidão o seguiu por terra. Jesus vai pelas águas, pelo mar, e a multidão segue Jesus. Outros textos dizem que a multidão foram a pé, seguindo Jesus, até se encontrarem no deserto. Quando nós lemos sobre essas questões das multidões seguindo a Jesus, a gente sempre lembra e relembra que havia entre a multidão, ou no meio da multidão, aqueles que seguiam a Jesus para simplesmente por curiosidade. Os curiosos estavam no meio da multidão, mas além dos curiosos também os críticos, aqueles que faziam as censuras ao ministério de Jesus Cristo. Mas além dessas duas classes de pessoa, havia também aqueles que eram os necessitados, aqueles que seguiam a Jesus para receber o suprimento, para receber a bênção sobre as suas necessidades. Nós olhamos para o Velho Testamento e lemos uma palavra de Davi quando ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quantos estão aqui nesta manhã? E eu acredito que não na qualidade de curioso, nem muito menos na qualidade de crítico e de censurador, mas todos nós estamos aqui, e acredito que de algum modo, entre aqueles que têm uma necessidade. Se você tem uma necessidade, apresente ao Senhor, levante a sua mão para o céu neste momento, diga: eu sou necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Eu sou necessitado, mas o Senhor supre as minhas necessidades.
Oh, aleluia! Isso, louve, aplauda o nome do Senhor. Ele é digno de honra, Ele é digno de glórias. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Há uma questão que nós devemos ponderar no ministério de Jesus Cristo, na nossa religiosidade, com relação a Deus. É a questão da distância dos nossos propósitos e dos propósitos de Deus, ou seja, os nossos propósitos em relação a Deus e os propósitos de Deus em relação a nós. Quando estamos falando ou tratando dessas questões da multidão nos evangelhos, nós percebemos historicamente, você pode ler essa história de Jesus nos evangelhos sinóticos, e também no evangelho de João, no capítulo 6. E você vai notar que as intenções das multidões, e essas intenções, geralmente, elas se chocam com as intenções de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos intenções muito limitadas, nós temos intenções relativas, e essas intenções, geralmente, elas circulam no âmbito material, no âmbito da temporalidade. Nós estamos pensando numa necessidade mais física, nós estamos pensando numa necessidade mais social, mais profissional. São coisas temporais que geralmente nós estamos levando a Deus. E Deus, Ele é tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso, que Ele se apresenta e supre todas essas necessidades na nossa vida. Ele nos abençoa fisicamente, Ele nos abençoa socialmente, Ele nos abençoa profissionalmente. A Bíblia está dizendo aqui que aquela multidão procurou Jesus, foi até ele no deserto, e Jesus se compadeceu daquela multidão e curou os seus enfermos. Curou, supriu as necessidades de saúde. Mas, meus queridos, a Bíblia diz que Deus está muito mais interessado, muito mais além do que nos abençoar materialmente. Deus tem bênçãos espirituais para o seu povo. Além de nos abençoar com bênçãos passageiras, porque somos curados hoje, mas amanhã poderemos ficar enfermos novamente. Além dessas bênçãos que passam, Deus tem interesse em abençoar a nossa alma eternamente. Então nós precisamos estar na presença de Deus, sim, buscando o necessário para a vida presente, mas muito mais o necessário para a vida futura, para a eternidade. Quantos concordam e podem dizer um amém? Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. E nessa questão também ponderamos os sentimentos, porque geralmente nós estamos buscando a Deus dentro de um sentimento religioso que é muito mais um bumerangue do que uma situação reta, uma linha reta, um caminho reto, um objetivo reto. Quando nós falamos de um sentimento bumerangue, nós estamos dizendo que o sentimento que nos leva a buscar a Deus, o sentimento que nos leva a cultuar a Deus, não é aquele onde Deus é o objeto pleno, total e único do nosso sentimento. Não. O sentimento que geralmente leva a multidão, o sentimento que geralmente leva as pessoas a buscar a Deus, é muito mais os seus próprios interesses do que o interesse de Deus.
Ou seja, por que a multidão está ali? A multidão está ali porque ela tem interesses religiosos, sim, mas interesses religiosos que são pertinentes à sua própria necessidade. Interesses religiosos que são pertinentes aos seus próprios interesses. Quando nós olhamos para o texto de Mateus e o texto de João, nós encontramos esse sentimento que vai a Deus, mas que retorna a nós mesmos. Nós estamos na presença de Deus porque queremos ser abençoados. Nós estamos na presença de Deus porque Ele é o abençoador. Nós estamos na presença de Deus porque acreditamos que Ele pode nos abençoar. E você percebe que todas nessas frases, Deus não é o objeto único e principal e fundamental da nossa adoração. Somos nós mesmos. Nós estamos aqui porque queremos. Nós estamos aqui porque buscamos. Nós estamos aqui porque pedimos. O que o Espírito diz nesse sentido é de que Deus acima da nossa necessidade, Deus acima do que eu preciso, Deus acima do que eu quero, precisa ser o alvo único e principal da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa glória, da nossa glorificação em todo o tempo. Nós o adoramos não porque simplesmente precisamos, nós o adoramos não simplesmente porque Ele pode nos abençoar, nós o adoramos porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é além de Deus, Ele é o nosso Deus. E se Ele é o nosso Deus, nós o adoramos porque Ele é o nosso Deus. Nós ignoramos o fato de que nesta adoração direta e objetiva está muito mais milagres para a nossa vida do que aquela adoração bumerangue que significa apenas pedir e buscar o que queremos. Todas as pessoas que pediram e buscaram o que quiseram, receberam só aquilo. Porque é só aquilo que Ele quer. Mas Deus está interessado em dar muito mais. E esse caminho do muito mais é quando você o torna objeto único, gracioso, gratuito, amoroso da sua adoração. Se Deus me curar aqui, Ele é Deus. Se Deus não me curar aqui, Ele é Deus. Se Deus resolver o meu problema aqui, Ele é Deus. Se Deus não resolver o meu problema aqui, Ele é Deus. Se Deus me curar aqui, vou dar glória. Se Deus não me curar, vou continuar dando glória. Se Deus me abençoar, eu vou dar glória. Se Deus não resolver o meu problema, vou continuar dando glória, porque eu estou aqui para dar glória. Ele é Deus, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, no céu e na terra, oh, a Ele toda a minha adoração. Não é pelo que Ele faz, simplesmente não é pelo que Ele faz, é acima de tudo pelo que Ele é. Se aproxime nessa manhã com glória a Deus, se aproxime nessa manhã e sempre com aleluia, não pelo que Ele simplesmente pode fazer, porque Ele pode fazer tudo, mas pelo que Ele é. E nessa adoração objetiva e única, que está no capítulo 6 de Deuteronômio, ao Senhor teu Deus adorarás, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a força do seu ser, a Ele adorarás, porque Ele é o único Deus. Precisamos resolver essa questão e nos aproximarmos a Deus por amor, porque toda a aproximação de Deus a nós é por amor.
A Bíblia diz aqui que Jesus, tendo se compadecido, tendo compaixão, os curou. É tipo assim essa frase. Eles nem pediram. Eles nem pediram. E Jesus, na medida do seu amor, na medida da sua compaixão, fez muito mais do que eles queriam e pediram. Na adoração espontânea, única, exclusiva, acontecem milagres. Diga para o seu irmão assim: na adoração exclusiva a Deus acontecem milagres. Adorador tem muito menos problema. Adorador tem muito menos lutas. Adorador tem muito mais solução. Adorador tem muito mais milagre, porque ele não passa o tempo vendo lutas e problemas, ele passa o tempo dando glória a Deus, ele passa o tempo adorando, ele passa o tempo louvando, e quando ele olha lá fora, a tempestade já passou, quando ele olha lá fora, a enfermidade já se curou, porque ele passou o tempo adorando. Se você acredita, levante a sua mão e adore a Deus. Não fique calado, não espere que eu estimule você, seja estimulado pelo seu entendimento. Adore e glorifique o nome do Senhor. Amém? Eu estou com vontade de só dar glória a Deus. Levante a sua mão para o céu e adore ao Senhor por alguns instantes. Tire glória a Deus, glorifique a Deus pelo que Ele fez, mas acima de tudo pelo que Ele é. Adore a Deus por algo, por uma bênção, por algo que você quer, mas olhe para o Senhor com um puro e santo amor. Mande glória para o céu, seja cheio do sentimento da graça do Espírito de Deus na tua vida. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Oh, glória a Deus, como é gostoso sentir a presença do Senhor. Aleluia, aleluia! E Ele está aqui nessa manhã. Ele está entre nós, Ele está neste culto. Oh, Ramachurikandaраmanayas. Aleluias. 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 Nós encontramos nesse texto, nesta história, e estou unindo São João 6 e São Mateus 14, para você entender as diferenças nas intenções. Nós estamos aqui lendo e percebemos que aquele povo que busca a Deus, eles recebem o que querem, mas eles recebem o que querem na medida em que a vontade deles está inserida ou estão inseridas na vontade de Deus. Mas aquilo que a vontade deles choca, não diz respeito àquilo que Deus quer, não vai acontecer. Então, muitas das vezes, existem frustrações em reuniões do povo de Deus, porque o povo de Deus quer, além do que Deus pode dar, o povo de Deus quer algo que Deus não quer dar. Então, Deus não vai dar aquilo que Ele não quer dar. E neste sentido, a Bíblia diz que Jesus curou a muitos. Tudo isso está na compaixão de Deus. Mas a multidão geralmente quer algo em relação a Deus que Deus não dá. E geralmente é algo que mexe no ser de Deus. Geralmente, quando queremos mais que os limites da graça, é algo que nós queremos mexer no ser de Deus. Nós queremos fazer de Deus alguma coisa que Ele não pode ser.
Nós queremos fazer de Deus alguma coisa que Ele nunca vai ser. Então, a gente objetiva Deus nas nossas ideias. E Deus, muitas das vezes, não passa de uma objetivação nossa. Capítulo 6 de São João diz que Jesus fez os milagres e depois sabem o que eles queriam? Eles estavam ressentidos, haviam perdido João Batista. João Batista era uma grande esperança de revolução, de insurreição política em Israel, e eles haviam perdido João Batista. Então quando Jesus faz os milagres, as curas, transforma, multiplica os pães, eles querem transformar Jesus no político. Eles querem transformar Jesus no rei de Israel. Ora, Jesus está muito além da política humana. Jesus está muito além desse rei que eles querem fazer de Jesus. Porque Jesus, sem ser o rei que eles querem, ele já é rei dos reis e senhor dos senhores. Mas eles não querem um rei dos reis e senhor dos senhores. Eles querem um rei particular. O ser humano é muito assim, tudo que ele quer particularizado. Ele quer para ele. O rei Jesus que eles querem não é um rei dos gentios, não é um rei das nações, é um rei de Israel. Porque eles querem dizer que eles têm o melhor rei, o maior rei, o todo-poderoso rei. Você vê isso no Velho Testamento todo. Quem é que tem Deus como nós? Quem é igual Jeová? Nós gostamos de cantar as nossas glórias. E às vezes o crente é tomado desse sentimento de particularidade. Eu sou salvo e você é perdido. Você olha assim para o seu amigo na faculdade. Você olha assim para o seu amigo no emprego. Você é um bebum viciado. Você não é igual. Eu sou salvo, rapaz. Sou lavado e remido no sangue de Jesus. Vou para o céu. Pensou você falando assim como um pecador? Eu sou salvo, rapaz. Vou para o céu, sou lavado e remido pelo sangue. Quando você diz isso, está dizendo o quê? Tu é um perdido, tu vai para o inferno, tu não vale nada. Esse sentimento, geralmente, a gente nem percebe. A gente nem percebe essas comparações. A gente nem percebe essas associações e desassociações. A gente simplesmente as faz movido por sentimentos particulares, egoístas. Israel quer um Deus para si, particularizado. E quando ele torna esse Deus particularizado, Deus não deixa de ser objetivado, ou melhor dizendo, subjetivado como ele é, para ser objetivado como um simples ídolo. Deus é só um ídolo na nossa vida. E quando Deus é um ídolo na nossa vida, tanto faz ser de barro, de pedra, de ferro, de espírito, do que for. É só um ídolo. Ele é nosso. Ídolo a gente põe no altar, tira do altar, põe aqui, põe ali, põe lá, faz dele o que quer. Jesus não veio para ser marionete de ninguém. Jesus não veio para ser ídolo de ninguém. Jesus já é Deus. Quando ele veio, ele já era de eternidade a eternidade. Quando ele veio, ele já era o verbo que se fez carne. Oh, ele estava com Deus e era Deus. Quando ele veio, ele já era luz. Quando ele veio, ele já era porta. Quando ele veio, ele já era graça. Quando ele veio, já era salvação. Ele não precisa ser feito. Ele é. Ele é. Ele é. Por isso que se aproximar de Deus, na essência do que Ele é, nos arremete à bênção maior.
do que nos aproximar de Deus naquilo que pensamos que Ele pode. A dificuldade de crer e ter fé está aí. Porque essa é uma ação mental da nossa intelectualidade e não da pura fé. E aí a gente começa a pensar e imaginar o que Deus pode, com base numa relação entre nós e Deus, entre o que eu sou, entre o que Deus é. Mas a fé exclui tudo. A fé exclui o céu, a fé exclui o inferno, a fé exclui o homem, a fé exclui o mar, a fé exclui a bondade, a fé exclui a maldade e objetiva somente aquilo que Deus é. É nisso que nós nos concentramos quando somos tomados por fé. É nisso que nós somos abençoados pela fé. É em tudo que Deus é. E nisto tudo está tudo que Ele pode e faz por nós. Você pode levantar a sua mão e adorar a Deus. Você pode me ajudar a pregar nessa manhã dizendo glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Mas eu quero destacar uma coisa muito importante nesse texto que muitas das vezes passa batido. E a gente não percebe. Mas é uma constância na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que é aquilo que nós podemos chamar de modus operandi de Deus, que é como é que Deus faz, como é que Deus opera, como é que Deus abençoa, como é que Deus realiza aquilo que quer realizar na vida das pessoas, na vida da multidão. Como é que Ele faz isso? O que nós precisamos considerar é a forma da ação divina em favor da humanidade necessitada, que sempre opera através de um instrumento mediador. Deus sempre opera em favor de alguém. Deus sempre opera em favor do seu povo através de um instrumento mediador. Eu não me recordo, você pode me ajudar aí? Os teólogos podem me ajudar? Mas eu não tenho assim de prima uma ação divina direta, com exceções das chamadas invocações, em que Deus chama Moisés e trata direto com Moisés, em que Deus chama o profeta e trata direto com o profeta. Mas numa relação religiosa, Deus sempre opera através dos seus mediadores. Quando nós olhamos para o texto, nós encontramos Jesus como mediador da graça de Deus entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Entre Deus e o povo, no abismo da distância entre o povo e Deus, no abismo do pecado, no abismo da miséria humana, no abismo da desobediência, no abismo de toda a ação maligna, está Jesus entre o povo e Deus. Nós podemos pensar assim nesta manhã, entre a minha indignidade e a graça de Deus, está Jesus.
entre eu e Deus, de uma forma direta, não há como se relacionar. Entre eu e Deus, a minha indignidade não deixa, o meu pecado não permite, a minha miséria impede, mas eu posso louvar e glorificar, porque eu tenho um mediador entre eu e Deus. Eu tenho alguém que intercede por mim a Deus. Eu tenho alguém que intercede por mim a Deus contra os meus pecados. Eu tenho alguém que intercede por mim a Deus contra a minha miséria e incapacidade. O nome dele é Jesus. E quando nós temos esse mediador, a nossa fé se agiganta, a nossa confiança toma forma, corpo e vida. Porque eu não mereço, mas eu tenho alguém que é mediador entre eu e Deus. E ele vai conseguir de Deus aquilo que eu preciso. Ele vai me trazer de Deus aquilo que eu necessito. Quantos entendem e podem dar glória a Deus? Aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Adore ao Senhor comigo. Senhor, louvado seja o teu nome. Aleluia. Quando nós estamos falando assim, é preciso que a nossa mente dê um salto. É preciso que o nosso entendimento transcenda para compreender o papel de Jesus entre nós e Deus. Mas também compreender o papel de Jesus entre Deus e a multidão. Mas também compreender agora em que grupo eu e você nós estamos. Há um grupo aqui diferente da multidão. Nós estamos falando de Jesus. E em todo o tempo nós falamos Jesus, 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 e é uma realidade. Mas nós invocamos a realidade perguntando aonde está esse Jesus? Aonde está esse Jesus no presente entre eu e Deus? Aonde está esse Jesus no presente entre Deus e a multidão? Aonde está? Os discípulos correm para Jesus e diz: manda a multidão embora, despede a multidão porque já é tarde e estão longe de casa. E nós não temos alimento para essa multidão. Então Jesus olha para ele e diz: mandar embora por quê? Mandar embora para quê? O que é que nós temos aqui? Dai-lhe vós de comer.
E ele diz: como é que nós vamos dar de comer para essa multidão? Nós temos aqui alguém com 2 peixes e 5 pães. Jesus, ele estabelece ali o critério de Deus. Ele estabelece ali o critério operacional de Deus. Entre eu e a multidão, entre Deus e a multidão, estou eu. Mas entre eu e a multidão está vocês. Entre eu e a multidão está o pastor. Entre eu e a multidão está o apóstolo. Entre Jesus e a multidão está o evangelista. Entre Jesus e a multidão está o doutor da palavra. Entre Jesus e a multidão está a missionária. Entre Jesus e a multidão está a igreja. Deus não opera sem Jesus. E Jesus não opera sem os seus discípulos. Talvez seja muito pouco tempo para você entender isso, mas eu acredito na sua inteligência, e que você está entendendo. Se nós não tivéssemos Jesus como mediador entre Deus e o mundo não seria salvo. Se não houver mediadores entre Jesus e as pessoas, se não houver mediadores entre Jesus e o mundo, se não houver mediadores entre Jesus e a multidão, não haverá suprimento, nem graça, nem milagre, nem coisa alguma. Por quê? Alguém diz: por que a igreja de agora não é como a igreja do passado? Simplesmente porque a igreja do passado não era multidão. A igreja do passado não era a multidão que estava correndo atrás de Jesus para ser curada. A igreja do passado não era a multidão que estava correndo atrás de Jesus para arrumar emprego. A igreja do passado não era a multidão que estava correndo atrás de Jesus para se socializar. A igreja do passado era o instrumento de Jesus, entre Jesus e a multidão. A igreja do passado era a cura que o povo precisava. A igreja do passado era a solução que o povo precisava. A igreja do passado era o milagre que o povo buscava. Porque quando o povo buscava, eles não encontravam Jesus físico, eles encontravam Jesus místico na igreja. Eles encontravam Jesus no apóstolo, ele encontrava Jesus no evangelista, ele encontrava Jesus no missionário, ele encontrava Jesus na missionária, ele encontrava Jesus no diácono, ele encontrava Jesus na diaconisa, ele encontrava Jesus no crente cheio do Espírito Santo de Deus. E esses crentes cheios do Espírito, com cargos ou não, era Jesus na ativa. Era Jesus na ativa. Mas o que somos hoje? Os representantes divinos de Jesus? Ou estamos do lado da multidão, despreocupados com a necessidade do povo, mandando o povo embora, ou obedecendo a palavra: dai-lhes voz de comer? Fica de pé. Essas mensagens geralmente são mensagens que chocam.
Porque a maioria das igrejas não vem receber essa mensagem. Ela vem buscar uma bênção. Eu não vim ouvir essa mensagem, bispo. Eu vim resolver o meu problema. Eu vim receber cura para o meu casamento. Eu vim receber um milagre de uma promoção no meu trabalho. Eu não vim ouvir essa mensagem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer receber uma bênção? Ou você quer ser uma bênção? Você quer receber uma bênção? Ou você quer ser uma bênção? Vou perguntar de novo. Você quer receber uma bênção? Ou você quer ser uma bênção? Nós vivemos na primeira ideia, receber bênção. Mas Jesus está nos chamando para a segunda realidade, ser uma bênção. Quem é uma bênção não tem problema no casamento. Quem é uma bênção não vive correndo atrás de bênção. Você quer ser uma caixa d'água ou uma mina de água? Se você quer receber uma bênção, você quer ser uma caixa d'água. Mas se você quer ser uma bênção, você quer ser uma mina de água. Jesus mostrou essa diferença para a mulher samaritana. Me dá dessa água, dizia a mulher. Me dá dessa água. Jesus disse: não, eu não vou te dar dessa água. Agora, se você beber dessa água, você vai virar uma fonte. Você vai virar uma mina que nunca se esgota. Mas outros vão beber na sua fonte. Outros serão saciados por você. Você vai ser bênção para a sua família. Você vai ser bênção para o seu trabalho. Você vai ser bênção para a sua sociedade. Você vai ser bênção para a sua nação. Você vai ser bênção para o mundo, porque você é uma bênção. Deus opera em Cristo. Diga para o seu irmão assim: Deus opera em Cristo. E Cristo opera em nós. E nós operamos no mundo.